Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Fleury. Então, quem assistiu o vídeo de ontem, né? Hoje minha voz está bem melhor, então dá pra gente fazer um vídeo normal, enfim. Não tinha muito o que eu fazer, né? Eu já tô bem. Ontem eu tava bem, só que por algum motivo minha voz estava acabadaça, né? Sei lá o que aconteceu. E foi falhando ao longo do vídeo. Falei, nossa, não vou conseguir terminar. Hoje eu já tô me sentindo bem melhor, já. Acho que ficou para trás as questões de saúde. Então, vamos falar da Fleury. Eu tinha quase certeza que eu já tinha falado de Fleury aqui, tá? Nesse trimestre, mas pelo visto não. Ou eu falei rapidinho numa live, eu procurei no meu canal, não tinha vídeo recente. Então, acho que não. Acho que a minha memória me traiu. Mas, enfim, o que tem para ser dito, tá? A Fleury é uma empresa de diagnóstico, né? Falando diretamente de análise laboratorial e outras, né? Então, uma coisa de imagem, alguns tratamentos ambulatoriais, alguns testes genéticos, mas basicamente o que a gente chama de análises clínicas. Esse termo medicina diagnóstica, ele é horrível, velho. Não tem nada a ver com nada. Enfim, isso é uma questão minha. Eu, como analista bioquímico, enfim, comentário pessoal. Enfim, Fleury é uma empresa que tem um histórico muito bom, tá? Ela gerou muito valor para os acionistas desde o momento que ela, né, abriu capital. Então, o modelo de negócio dela nos últimos anos foi de crescimento, parte aqui 2016 para cá, né? Parte vindo de crescimento orgânico. Então, durante alguns anos, ela ficou abrindo muitas novas unidades. E outro período, mais para agora, ela resolveu acelerar mais com aquisições. Algumas fora um pouco do core business, né, igual eu comentei. Então, agora eles têm espaço para tratamento ambulatorial, para outros tipos, né, de exames que não laboratoriais. Né? Porque é interessante que muitos deles têm complementariedade com o que ela já fazia. Então, por exemplo, você tem uma loja, lembrando, tá? A Fleury é uma empresa que está na área da saúde, mas você analisa ela como se fosse uma empresa de varejo, tá? Como se fosse uma empresa que vendesse qualquer coisa. Uma Pets, uma Renner da vida. Então você vai ter as lojas, você vai ter o fluxo de atendimento, same store sale, é esse tipo de análise, tá? Por isso que eu falo sempre que saúde é um setor esquisito, feio. Não existe setor de saúde. Existe seguradora, seguro-saúde com os planos de saúde. Existe empresa de varejo como a Fleury. Existe empresa de fabricação de medicamento, então é como se fosse uma empresa industrial. Aí tipo a Blau, tá? Porque a Hypera é um pouquinho diferente, ela fabrica, mas o lance dela são as marcas, lembra muito uma empresa de produtos ao consumidor, tipo um Unilever da vida. Então, saúde, primeira questão do vídeo de hoje não é nem sobre a Fleury propriamente dito. Saúde, tá, pessoal? Não é bem um setor, tá? Você aglomera a empresa ali que tem a ver, né, obviamente, com a área da saúde, mas na hora de analisar, você tem que ver cada uma, ver com o que elas parecem, como é o negócio e como tem que ser analisado. Então, o Odontoprev é de um jeito, as empresas de plano de saúde de outro. Empresa de hospital é bem diferente também, tá? Lembra um pouco a seguradora, mas é outro tipo de prestação de serviço. Uma Oncoclínicas da vida tem nada a ver com a Fleury também. Quer dizer, tem um pouco a ver, talvez. Mas cada uma é de um jeito diferente, conforme a sua natureza, tá? Esse setor de saúde não existe na prática. Existe sim, na prática, pela classificação da B3, tá? Lembrando que isso aqui vem da B3, ela não é a gente que decide. Mas na hora de analisar, isso aqui mais atrapalha do que qualquer outra coisa, tá? Então, como eu estava falando, a Fleury evoluiu muito, cresceu muito nos últimos anos. Vamos ver lá no quadro aqui. Então, na tabela aqui, você vê um crescimento de receita, de EBITDA, de EBIT, de lucro líquido. Lucro líquido nem tanto, por quê? Porque a depreciação foi crescendo muito ao longo do tempo e nos últimos anos, com a dívida um pouquinho mais alta, eu já falo da dívida dela, né? O resultado financeiro pesou um pouco, mas na geração de caixa, né, você vê bem esse impacto do EBITDA entrando lindo na empresa, fluxo de caixa livre positivo, né, nos últimos trocentos anos, tudo redondinho, tá? Uma empresa excelente. Ultimamente, não sei que diabo que a galera veio encher o saco por causa da dívida da Fleury. Cara, não tem problema nenhum com a dívida da Fleury. Eu sei que o Fábio fez um vídeo falando sei lá o quê. Mas, gente, vocês não podem cair alguns trouxa tão fácil assim. Né? É normal que quem tá começando vai buscar conteúdo na internet, outros vídeos e tal, para aprender. Só que você tem que ter um mínimo de senso crítico, tá? A dívida da Fleury nunca ficou ruim ou fora de controle ou preocupante, nada do tipo. Ela aumentou nesse período aqui
foi justamente quando a empresa começou a fazer um monte de aquisição. Então, absolutamente normal. Lembra que eu falei? Lá atrás ela focava mais em crescimento orgânico, aí tinha um CAPEX, né? Entrava mais no CAPEX de investimento orgânico, e depois ela começou a fazer aquisições, tá? A dívida começou a aumentar um pouquinho, mas é isso, galera. Nunca teve ruim. É simples, é só olhar os números, velho. 2 vezes dívida líquida e EBITDA, é tranquilo. Agora tem a questão do Pardini, que eu já vou falar logo mais, tá? Mas nunca teve problema nenhum na dívida Fleury. E até hoje a galera vem, ah, mas tem uma dívida. Gente, vocês não podem cair tão fácil. Sempre que você ouvir qualquer coisa de mim, quando vocês ouvirem eu falando as coisas, você tem que pensar, mas é isso mesmo? Né? Tipo, acabei de falar para vocês, Fleury gerou muito valor para os acionistas. Aí você vai lá conferir, né, em termos de valor de mercado, né? Sim, né? A empresa valia 3 bi, né? Chegou a valer 10, agora o povo tá surtando com ela, tá valendo 11, tá? Beleza? Confirmamos nos dados. Falou, ó, Fleury entregou muito crescimento, você vê, ó, receita cresceu, EBITDA cresceu, tudo cresceu. O lucro líquido cresceu, não cresceu tanto pelo que eu expliquei. Então, tá ali, sustentado nos dados. Sempre que você ouvir uma coisa por aí, não importa quem diga, você vai chegar e olhar para ver se aquilo procede, está tudo certo. Senão vocês vão ser enganados muito fácil, tá? Porque por aí tá cheio de gente que não sabe o que tá falando, que é o que mais tem, né? Eu não sei se mais tem picareta ou mais tem gente que não sabe o que tá falando, sinceramente, tá? Mas tem gente que simplesmente não sabe o que tá falando, vai falar um monte de besteira, vocês caigam uns trouxas, igual depreciação lá das locadoras, o lance da isenção das locadoras, meu Deus do céu, como vocês acreditam um monte de bobagem. E vai ter gente picareta querendo enganar vocês. Então, se vocês caem no primeiro caso, que a gente não sabe o que tá falando, vocês não vão aprender, vão perder tempo, talvez perder dinheiro, não vão evoluir nunca, é péssimo. Vocês caírem na mão de picareta, vai ser pior ainda, né? Porque aí os caras vão enganar e vão arrancar dinheiro de vocês, tá? Então, galera, sempre, não interessa quem esteja falando, não caia no argumento de autoridade. Pode ser os meus vídeos também. Tudo que eu falar, vocês vão pegar e olhar para ver se os dados suportam. É assim que funciona. A ciência é assim que funciona. Estou falando de ciências contábeis aqui de um jeito ou de outro, tá? Então, falei que Fleury gerou muito valor. A gente viu, né? Multiplicou 3 vezes o valor de mercado da empresa. Apresentou muito crescimento, está aqui, todas as evoluções. Foi crescimento via abertura orgânica e aquisições, é só olhar lá nos demonstrativos que tem. Então, tudo tem que estar baseado em dados, em informações. Senão, é só história. Senão, falácia da narrativa. Eu chamava de conversa de bar. Eu vi que o Taleb usa um termo mais preciso, né, academicamente. Então é isso, galera. Teoria tranquilinha. Agora teve a questão do Pardini, meio que quase que resetou, né, a análise da empresa. Por quê? Para quem não sabe o que eu estou falando, eles compraram barra, né, se fundiram barra, né, enfim, coloca aí do jeito que não quiser, o Hermes Pardini, que era um outro grande player do setor. Tá? Então consolidaram bem, hoje virou um player muito relevante. Tá? Que, enfim, não vou dizer que domina o mercado, porque esse mercado é extremamente pulverizado, cheio de marcas locais. Tem outras marcas nacionais grandes também, que não tem capital aberto. Você tem a DASA. Então, né, não é assim também. A galera enxerga só as empresas que tem na bolsa. Não é bem assim que funciona. Mas com certeza virou um player gigante. E aí, tudo deu uma resetada, porque o patamar de receita vai ser outro. Né? Abriu linhas de serviços novas. Depreciação provavelmente daqui em diante vai aumentar mais, porque vai ter o ágio de aquisição de intangível. Né? Então dá uma mudada, você pegar e olhar o histórico aqui, você vai ter que sempre que lembrar que 2023 foi o ano que o Pardini entrou. Então a dívida mudou também. Tá? A empresa basicamente ficou com a dívida que ela quis, porque nesse processo da aquisição eles emitiram novas ações, eles pagaram parte em ações, eles emitiram novas, então eles ficaram com a dívida que eles escolheram, tá? Então não adianta chegar e falar, oh, mas a dívida tá alta. Se eles quisessem, eles tinham emitido mais, tá? Se quisesse ficar com uma dívida mais alta, tinham emitido menos. Então, basicamente, eles escolheram o patamar de dívida que eles queriam trabalhar nessa transação, tá? Enfim, tá aqui. Vamos ver a nova Fleury pós-Pardini, que assim, continua muito tranquilo para quem conhece, para quem sabe o que analisar e para quem não fica caindo na conversa por aí e achando problema onde não tem, tá? Os problemas que existem, vocês não conseguem enxergar. Aí, problema onde não tem, todo mundo adora achar. Sempre, pessoal, sempre. Qualquer afirmação sobre uma empresa tem que estar sustentada nos dados, nas informações, senão só conversa fiada.
Conversa fiada é melhor que conversa de bar, né? Eu devia mudar o meu termo aí. Mas eu tenho falado da falácia da narrativa, que é bem mais na hora. Tem lá no Cisne Negro, tem no Rápido e Devagar do Kahneman, que é fantástico. Né? Ele citando o Taleb, por isso que eu vou citar também, né? Mas é isso aí, bora ver Grupo Fleury. Você vê claramente quem comprou quem, né? Logo depois. Então, nenhuma menção a Pardinho, é Grupo Fleury e acabou, né? É que acho que para não dar uma melindrada na galera, vem essa história de fusão, de combinação de negócio. Mas o Fleury comprou o Pardinho, tá? Pagou com ações, faz parte. Parte com ações, né? Então a receita desse novo grupo é de 1,8 bilhão de reais. Então é bilhão, né? Quando é 1 ponto alguma coisa é bilhão. Então olha só, esse patamar de receita aqui, ele vai mudar totalmente, tá? Esquece. Por quê? Porque agora é uma empresa muitas vezes maior, tá? Aqui dá um pouquinho de diferença do dado contábil, oficial e tal, mas qual que é o ponto? Não sei se é os dias de integração no trimestre e tal, mas tipo, ela rodava com 1 bilhão de receita mais ou menos, né? Um pouquinho mais, e agora quase dobrou, tá? Foi para 1,8. Então, não adianta comparar com o ano passado, que vai ser uma base defasada. Tá projetando aí a receita de 7 para 8 bi de reais, né? Vai pular o resultado, né, do Fleury, a mesma coisa o EBITDA, a gente já vai ver, tá? Então tem que entender que houve uma quebra naquela continuidade. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo, não dê importância exagerada ao histórico. O histórico é importante na análise? Sim, com certeza. Você consegue ver as tendências, o que aconteceu, entender o negócio. Mas quando você tem um evento grande como esse, ele quebra totalmente o histórico. Não adianta comparar a receita de agora com a receita do passado. A dívida de agora com a dívida do passado. Por que está aparecendo aqui 2,6 vezes? Parece que piorou a dívida. Porque está comparando com um EBITDA lá de trás, que era só Fleury. Tá? Agora, EBITDA do Fleury mais Pardini. Por isso que esse número aqui não representa bem. Então você tem que entender que agora quebrou tudo. E o resultado é daqui em diante diferente. Tá? Então, a receita batendo quase 2 bi, óbvio, vai crescer 50% uma outra empresa gigante lá dentro, né? Então, normal. O EBITDA, ó, tá 400 e poucos milhões, então, aí projetando, né, 1,8 bi de EBITDA, talvez 2 bi com um pouquinho de crescimento, né, é também quase o dobro do que a empresa vinha entregando aqui. Então, a Fleury, grosso modo, dobrou de tamanho. Dobrou não, né? Um pouquinho menos. Mas quase dobrou, vai. Quase dobrou de receita, quase dobrou de EBITDA e tal. Então, você tem que entender isso aí. Aquele zumbi ficou no passado. Nem é real esse crescimento de 50%, né, do lado positivo, nem é ruim aquela dívida 2,6 vezes. Você vai estar dividindo sobre um EBITDA do passado, tá? Lucro líquido é a mesma coisa. Como eu falei, lucro líquido vai ficar cada vez mais, assim, menor, porque agora vai ter mais depreciação ainda da combinação de negócios, tá? Então, o lucro líquido para a Fleury não representa bem o resultado atual dela. Já não representava, agora menos ainda. Então isso tem que entender. Lucro líquido é só uma métrica contábil, tá? Não é a melhor, talvez seja a melhor, mas tem as suas questões, tá? Não é algo absoluto definitivo, a gente já falou bastante disso, tá? Então tá aqui as linhas de negócio, laboratório, coleta, parte de pesquisa, né? Aqui pesquisa também, ó, bonitinha essa multicanal, hein? Parece uma multicanal. Serial, eletrônica. Saudade do laboratório? Né? Assim, do laboratório até tem um pouco, mas da minha vida de hoje eu não troco pelo que eu tinha 2 anos atrás, né? A pau. Bora, tô enrolando muito. Ó, aqui eles vão explicar exatamente isso, tá? Que a empresa acabou de comprar outra gigante, então as bases de comparações, as bases de comparação, né, estão meio bagunçadas. Então o que que eles vão fazer aqui, né? Eles vão dar um proforma, que é muito comum, que é botar a mesma base, tá? Não é o resultado contábil oficial, ok? Porque o contábil oficial não tá nem aí se você fez aquisição ou não. Ele vai comparar simplesmente agora com o do ano passado e vai dar uma diferença grande. O Proforma, você coloca bases semelhantes. Então, a incorporação aqui da Pardini, sei lá quando que fechou, não lembro exatamente, né? Enfim, aqui ó, foi em maio de 2023. Pegou metade do primeiro tri, né? Então, o primeiro tri ainda não tem o número cheio, né, do Pardini. Então, para comparar tudo igual, eles vão lá, hein? Desculpa, foi no meio do segundo tri, foi mal. Eu sou burro, mas não sou tão burro assim. Eles quando dá umas dessas aí. Então foi no meio do segundo tri. Então provavelmente é por isso que não tá batendo, né, o resultado aqui. Tá um pouquinho abaixo, né? O EBIT não chegou a 400, aqui não chegou a 1,8.
não foi o trimestre cheio ainda de contribuição. A partir do próximo fica normal, e aí quando der um ano em cima, aí as bases de comparações ficam iguais, tá? Então é só no terceiro TRI de 2024 que você vai ter uma base normalizada, né, certinho. Mas ok, sem problemas. A gente acompanha basicamente ao proforma para ver o quanto a empresa está crescendo, está evoluindo, tá? As margens estão se comportando. Mas para analisar a empresa hoje, o que você leva comprando Fleury 3, tem que olhar o contábil, né? Que vai bater o terceiro TRI, né? Não vai bater o de 2022. Falei tudo errado, né? Vocês entenderam. Bora, finalmente chegamos aos números. Então a receita na casa de 1,8 bi, né? Chegando a quase 2, né? Razoável, porque com o crescimento que ela vai entregando logo chega em 2, que vai dar uns 8 anual, né? Baita de uma receita, empresa grande, enorme. E o crescimento, ó, nós vamos olhar sempre pro forma, ok? 12%, bonitinho, dentro aí do que a Fleury está entregando nos últimos anos, né? Tirando o impacto dos exames de Covid, né? Que a empresa está tratando como se fosse um item extraordinário, quase que é, né? Embora a Covid vá continuar por aí, ela vai continuar fazendo exame, mas com certeza, né, em algum momento representou bastante do resultado da empresa. Hoje já não mais, aí o crescimento teria sido até melhor, 17%, bem bom, tá? Crescer receita 17%, mesma base. Marca Fleury crescendo bem, isso é importante, porque a marca Fleury é o serviço premium, é o nome da própria empresa, mas o serviço premium, então a margem de contribuição boa, é o cartão, né, de chegada. Então, quanto melhor performar a marca Fleury, melhor para a empresa. Mas claro, hoje ela tem várias marcas, incluindo a própria Pardini e outras locais. Tá, o Rio de Janeiro é um lugar meio esquisito, então tem uma performance que não casa bem. Às vezes cai pra caramba, às vezes sobe bem, você vê que ela tá indo abaixo. É um lugar meio estranho, o Rio de Janeiro, tá mais dificuldade. Mas é legal, ó, que os novos serviços que eles lançaram, principalmente a pandemia, o atendimento móvel crescendo, né, novos elos, que são serviços diferentes, né? Lembra, né, que eu comentei que além do diagnóstico laboratorial, ela começou a fazer alguns tratamentos ambulatorial, coisa de ortopedia e tal. Então, crescendo também, isso é legal, a empresa vai diversificando. Ela tem uma ambição bem, ela tem uma meta bem ambiciosa, fiquei sem adjetivo para usar, que é de criar um ecossistema de saúde. Tem muito chão para chegar lá, mas é assim que começa, vai indo aos poucos, tal, diversificando, verticalizando alguma coisa aqui, ali. Então é interessante sim pro longo prazo isso pro Fleury, mas também não vamos, né, cair igual uns trouxa, como eu falei no começo do vídeo. Calma, né? Tá indo devagar ainda. É uma coisa que está iniciando longe de estar perto de uma maturidade, tá? Falo muito disso em vídeos anteriores do Fleury, é só dar uma olhada, né? Aqui no Fundamentei tem alguns, tá? Mas é só dar uma olhada. Tem vídeos antigos aí no meu canal também, tá? Ah, que mais? Então, o EBITDA. Aqui, ó, eles estão ajustando para despesas de combinação de negócios. Isso é normal, tá? É de praxe. Quando você faz uma aquisição, principalmente uma aquisição grande dessa, você contrata consultoria jurídica, fiscal e tal, para deixar tudo bonitinho, tá? Então, são despesas extraordinárias, vai ser agora, depois some, tá? Então, o EBITDA na casa aí de 400 milhões, acima de 400 milhões, bem legal, tá? Tem o EBITDA Proforma, que é o mais interessante, tá aqui, né? Bonitinho. A gente já fala lá, mas cresceu 14%, tá bom. Né? Cresceu um pouquinho mais que a receita, na mesma linha do lucro bruto. Então, quando uma empresa compra outra, especialmente quando é um movimento grande desses, é normal você ter momentaneamente um aumento de despesa. Tem estrutura que está duplicada agora, tem coisa redundante. Então, ao longo do tempo, você costuma demorar até uns 3 anos, tá? A empresa vai otimizando, falando, ó, não precisa ter tantas pessoas fazendo a mesma coisa, vamos centralizar isso aqui, vamos otimizar isso ali. Então, a tendência é esses custos, num primeiro momento, aparecerem meio inchados, depois a empresa ir enxugando aos poucos, tá? Nem inchou tanto, né? A gente vê que a margem EBITDA ficou, né, na mesma linha aqui, ó. 25, até ganhou alguma coisinha e tal, né? Mas que veio lá da margem bruta, né? Veio ganho de margem bruta. Então, muito bom isso, né? Mostra que foi uma integração bem feita. Que logo no primeiro trimestre aí, quase cheio de resultado, né? Não teve um aumento significativo de despesa, e isso aí, né, a tendência é cada vez diminuir mais. Então, margens, a empresa cresceu, entregou melhoria de margem bruta, que é legal, a gente já vê lá, margem EBITDA mantendo estável, bem bonitinho, tá? Lucro, até o próprio lucro líquido veio bom, né? Lembrando que esse aqui
tem que, né, tomar cuidado porque tem muita coisa impactando, tá? O que mais que tem aqui? Expansão orgânica, então empresas, mesmo com a aquisição do Pardini, segue abrindo novas lojas. Loja é um espaço de coleta, mas é uma loja, tá? Segue abrindo novas lojas, segue fazendo pequenas aquisições, tá? O negócio segue fluindo. Vamos ver aí o comentário da administração, início dos resultados, né, pós-combinação de negócio com o Pardini. Mas na hora de botar Pardini aqui, não coloca, né? Que fechou aqui final de abril, então foi mais ou menos, né, 2 meses sem, não, desculpa, 1 mês sem, 2 meses com, né, 2/3 do trimestre. Foi abril quase inteiro sem, depois maio, junho com Pardini, tá? A partir do próximo trimestre, um trimestre cheio. Blá, blá, ó, construção de ecossistema de saúde. Então lembra disso, isso é um potencial lá para o longo prazo, mas tá ali, a empresa está caminhando nesse sentido. Essa aquisição do Pardini foi importante, né? Além de consolidar ela, abriu umas verticais novas, abriu o serviço B2B pesado, que sempre foi o ponto forte do Pardini. Né? Foi interessante, sim. E dá mais, o pessoal adora falar isso em política, né? Dá mais musculatura para a empresa buscar essas expansões em verticais diferentes, né? Com certeza. Receita trimestral recorde de quase 2 bi, isso aqui com o trimestre cheio vai bater 2 bi com certeza, né? Por isso que eu tô falando tanto em 2 bi, talvez 500 de EBITDA, que enfim, só o trimestre fechar cheio, que já deve ficar perto disso, né? A receita com certeza, o EBITDA talvez um pouquinho abaixo, mas já quase 500 milhões de EBITDA no trimestre, o que daria quase 2 bi de EBITDA anual e 8 bi de EBITDA de receita, tá? EBITDA de receita, mas eu tô meio lesado, velho. O Covid deu uma judiada aqui. 8 bi de receita, tá? Não tem nada a ver com a EBITDA. E, então, explicando o que a gente comentou lá do Proforma, legal, complementariedade geográfica, que é relevante, mas nem achei o principal, tá? No B2C. Legal e tal, com a aquisição do Pardini, mas o mais legal são as novas verticais, principalmente a B2B. Isso que é transformador para valer aí dentro dessa combinação de negócios, tá? Complementariedade de negócios B2B, exatamente isso que eu estava falando agora. Esse tá o grande valor para mim, tá? Isso aqui, por que aqui não? É aí que você tem que raciocinar, fazer análise crítica. Cara, se isso aqui fosse relevante mesmo, o Fleury podia crescer abrindo lojas novas, comprando players locais e tal. Tudo bem, quando você entra adquirindo Pardini, você tirou o principal concorrente da jogada, que é você agora, né? Mas, enfim, aqui para mim não tá o ponto nevrálgico. Claro, vai ajudar muito. O ponto-chave tá aqui. Para abrir um B2B forte, concorrer com um Pardini da vida ia ser bem mais complicado. E aqui a empresa ganhou muito, tá? Estrategicamente. Tá, o Novos Elos segue crescendo na manha, fazendo aquisições, crescimento orgânico. Ok, os resultados a gente já viu também. Lucro líquido. Ó, a alavancagem, por que eles estão colocando 1,3 vezes e aqui no fundamento ele tá 2,6? Tá? Eventuais ajustes à parte, que a gente nunca sabe, às vezes tem alguma coisa de investimento que está em outro lugar e tal, mas o principal fator é esse, tá? O Fundamentei calcula EBITDA últimos 12 meses de dívida atual, como by the book. A questão é que o Fleury agora tem um EBITDA projetado na casa de 2 bi, tá? Então, né, é só esperar chegar. É que aqui você calcula usando o passado, que é o único dado que de fato existe. Mas é só esperar chegar que esse EBITDA vai entrar. E aí é mais ou menos isso, né? Uns 3 bi e pouco líquido para 2 bi de EBITDA, né? Tem mais alguma diferencinha ali, mas é isso aqui, tá? 1,3 vezes. Como eu disse lá no começo, Fleury escolheu a dívida, tá? Se eles quisessem ter uma dívida menor, era só ter emitido um pouco mais ali na aquisição. Se eles quisessem ter uma dívida maior, né? Falar, queremos alavancar, que a gente desalavanca rápido, era só ter emitido menos, sem estresse. Tá? Então não tem, repetindo de novo, não tem problema com a dívida do Fleury, tá? Não sei onde vocês ouviram isso, não quero saber, mas faça análise crítica, não seja enganado tão fácil assim, tá? Firmes e fortes, plano de integração. Além daqueles custos lá que eu estava falando, tem a questão das sinergias, né? É um pouco parecido com o que eu estava falando. Porque assim, depois que você comprou uma empresa, né? Você consegue otimizar as coisas. Falou, oh, tem um fulano aqui em São Paulo e outro lá em BH fazendo a mesma coisa. Não, vamos deixar uma pessoa só fazendo. Ah, nosso centro de pesquisa. Não, vamos focar aqui. Ou, podemos continuar com dois, mas esse vai fazer isso, 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 e aquele faz aquilo, aquilo.
aquilo outro. Tá? Então, essas sinergias é com o tempo que você vai ganhando, tá? Não tem como a empresa ganhar antes de juntar. Embora tem como fazer muita coisa antes, que pelo visto eles fizeram bem feito, tá? Então, só que com o tempo, ó, eles estimam mais ou menos uns 200 milhões de EBITDA incremental. Então, já pode pôr mais 200 milhões aí nessa conta. Claro, isso aqui, ó, demora tipo 3 anos, tá? Não é para hoje. E mais entrega no cronograma, então, né, tem todo um plano para integrar e tudo mais. Eles estão, né, tocando, né, eles gostam de falar que a cultura dos grupos, né, são boas, né, beleza. Essa parte aí, ok. Combinação, novo patamar de receita, que é o que eu estava falando, governança robusta. Para o Pardini, né, melhorou a governança, porque os irmãos lá viviam brigando, agora cada um, né, tem a sua parte, mas não é o suficiente para estragar o negócio, né? Agora o grupo que estava controlando, né, o Fleury continua no controle da nova empresa. Então, tipo, resolveu, né, esse problema aí de tabela. Posicionamento único, blá, 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 blá. Então, Lab to Lab, essa foi a grande ganho, com certeza, né, da integração com o Pardini, que é um segmento que era muito forte lá no Pardini, e agora o Fleury é também, tá? Então, uma das grandes fortalezas, ele é um modelo de negócio muito interessante, para quem não sabe exatamente como é que funciona. Falei que essa questão de análises clínicas é muito pulverizada, tem muitos players locais, regionais e os grandes, né? Agora, para um laboratório pequeno, local, fica muito difícil fazer alguns determinados exames, porque o custo para você ter o equipamento, a infraestrutura ali é muito alto e você não vai ter um volume suficiente para bancar. Então, o que o Pardini fazia e agora está dando o Fleury? Tem uma estrutura, um laboratório central, né, que ficava lá em BH, já todo pensado nisso, ele já fica perto do aeroporto para ter toda uma logística e tal. Um laboratório lá nos confins de qualquer lugar aí do Brasil faz a coleta, manda a amostra coletada para lá, já tem toda a logística específica de como essa amostra vai, refrigerada, XYZ. O Pardini faz o exame e, tipo, terceiriza o exame com o Pardini, né? Então, para o laboratório local é excelente, porque ele consegue oferecer uma gama completa de serviços que ele não teria por conta própria. Então, o cara que vai fazer o exame que o médico pediu, vai fazer tudo ali no laboratório dele, porque ele consegue entregar tudo. Ele não perde cliente, não perde share. Né? Claro, esse exame terceirizado ele tem um ganho pequeno, né? Mas ele ganha nos exames que ele consegue fazer lá dentro, né, in-house dele, com, né, um volume adequado e tudo mais. Para o Pardini é excelente, porque monta uma operação de atacado com escala que vem a amostra do Brasil inteiro, você ganha uma margem de contribuição menor, mas faz um volume grande, com muita escala, muita eficiência. Tá? Então você garante as duas coisas. Tá? Você está participando desse crescimento pulverizado do mercado sem ter um laboratório com a tua marca lá. Então, isso aí é bem interessante e agora está tudo dentro do Fleury, tá? Ó, verticalizada, tem parte de assessoria científica, tudo mais. Tem o serviço Lab to Hospital, né, que é B2B também, tudo mais. Então, essa unidade de negócios diversifica a atuação do Fleury, né? Aí você tem um alcance muito grande, né? 2.000 municípios. O Brasil tinha 5.000 municípios, até onde eu sabia, tipo, quase metade, né? Muitos clientes, tudo pulverizado, sem dependência de região, de grande cliente. É uma excelente vertical, tá? Então, são 390 rotas, né, 90 mil quilômetros, com tudo bonitinho, amostra rastreável, tudo ok. Nesse ponto, tá? O Pardini sempre foi referência. Eu não conheço lá pessoalmente, mas trabalhava com muitas coisas de laboratório que você perguntava, acabava surgindo tema perguntando aí para os nossos, enfim, pessoal que dava suporte para gente, das empresas e tal. E eles sempre destacavam que era muito bem feito trabalhando no Pardini. Eles tinham inclusive eles têm, né, um exame de DNA lá que era comparável ao nosso e tal, que era da hora. A gente já trocou umas ideias lá, tá? No passado, né? Enquanto eu trabalhava com isso. Ah, preparação de exames, blá 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 blá. Conta. Ah, isso aqui é interessante, tá? No perfil da empresa, porque a estrutura desses exames de análise clínica ela é muito fixa, né? Você tem laboratório e tudo mais, claro, tem um custo variável dos insumos, mas tem muito custo fixo. Isso é bom quando você está expandindo, você consegue uma alavancagem operacional, mas quando cai, perde junto. Esse business B2B, ele é muito custo variável. Você também tem a tua estrutura fixa, mas como o volume é grande, você tem, né, esse share
exame a exame, é um revenue share praticamente, né? Você troca muito por custo variável, que dá mais resiliência. Então, tipo, você não tem ganho de margem, assim, assumindo uma evolução, o ganho de margem não é tão expressivo, mas o negócio fica mais resiliente, você também não perde quando o mercado não está favorável. Então, isso faz um balanceamento legal dos resultados da Fleury, tá? Enfim, SG, o faturamento Lab to Lab cresce 15% ano contra ano, que é em linha, que é o que a gente está vendo na Fleury, né? É uma boa parte da receita. Tem todos. Ó, uma foto do laboratório deles, né? Fantástico o laboratório. Excelente. Então, modelo produtivo, descentralizado, diferenciado, autoespecialização. Estão explicando, né? Os negócios e tal. Bem bacana. Então, volume, você consegue fazer uns exames de altíssima complexidade, tecnologia, tá? Show de bola. Aqui o volume não é um mero ganho de escala, tá? Viabiliza você fazer coisas que até então eram inviáveis de fazer, tá? Então é um ganho bem grande esse ganho de escala, tá? Enfim, vai falar um pouco sobre o Grupo Fleury, destaque para o número de marcas que eles têm, né? Isso veio das aquisições, então eles, pelo menos boa parte das marcas, eles preferem manter. Eles podiam comprar alguém e trocar tudo para Fleury. Ah, Fleury Laboratórios, Fleury Diagnóstico, Fleury, não sei o quê. Mas eles gostam de manter, é inteligente manter, né? São marcas regionais, já tem, né, um conhecimento público e tal. Você cria um cenário meio que competitivo, que na verdade não é, né? Você consegue segmentar, então, acho que a grande vantagem de manter várias marcas é segmentação de público, né? Você vai oferecer o laboratório Fleury para um exame top para Albert Einstein, Sírio e planos de saúde top, e aí você oferece a marca mais para um plano de saúde normal. Tipo, a mil eu posso falar que é o meu plano de saúde. Um plano de saúde a mil, que é mediano e tal. Né? Então você oferece diferentes níveis de serviço com diferentes tickets para diferentes estratos que você chega em todo o mercado. Né? E agora está isso tudo em diagnóstico, né? Aí está expandindo para outras verticais, gente, cuidado primário, prevenção, marketplace, telemedicina, no cuidado secundário, né? Outros serviços complementares como infusão, ortopedia, oftalmologia, clínica de fertilidade e até no terciário, né? Com atendimento ambulatorial e hospitalar. Isso aqui, pessoal, que eu falei, não é uma realidade, ainda temos um ecossistema completo. É assim que começa, você monta um esqueleto, vai entrando aqui, vai entrando ali, integra quando dá, verticaliza quando dá, né? São os primeiros passos, tá? Enfim, então aqui tá, a gente meio que já falou, né? B2C é atendimento direto, então o cara que vai lá fazer um exame, vai em qualquer marca aí do Fleury, com plano de saúde ou não, é atendida, coletada, cobrado os exames, normal. O B2B é aquele que eu expliquei, né? Você faz exame para outros laboratórios, ou hospitais, ou outros players, tá? Tem outras características, margem menor, mas né, tem uma elasticidade lá na relação de custo, tal, tudo que a gente estava falando. Novos elos são serviços que não de diagnóstico. Medicina diagnóstica é feio demais, meu Deus. Mas enfim. Que não diagnóstico, então a infusão de medicamento, ortopedia, é aquilo que eu falei, se aproveita o mesmo espaço no contraturno. Eu não tinha falado isso, né? Mas enfim, já falei em outros vídeos. E plataforma de saúde é um negócio mais que está começando. Digital, tem marketplace, integrações e tudo mais. Então, quanto mais crescer isso aqui, melhor. Né? Hoje ainda não é o driver para puxar o resultado da empresa, mas no futuro, né, tomara que dê certo. Você vê isso acontecendo nas empresas americanas. Né? Você vê, o pessoal vai descobrir, cara, que a saúde com altos gastos, do jeito que ela está se desenvolvendo, é insustentável. Então, o plano de saúde que você paga ali, tipo, ele não vai sustentar o custo do tratamento de saúde do futuro. Então, ou você vai ter um ganho em termos disso aqui, de escala, de verticalização, de integração, de promoção à saúde, né, fundamental, prevenção, promoção à saúde, cuidado primário, aqui é o normal, tá? Voltar a focar no cortado primário, porque hoje a gente é muito bias para o terciário, né? Muito, velho. O cara tá com dor de cabeça, vai para o hospital para atendimento. Isso aí, para quem é da área da saúde, sabe que é um absurdo completo. Então, ou se reestrutura isso aqui, dando mais atenção para prevenção, promoção à saúde, para cuidado primário, né, ao invés do terciário, com verticalização com escala, ou vai ser insustentável, tá? O valor que você paga de plano de saúde, que é caro para gente, mas não vai bancar, cara, porque os custos de saúde estão skyrocket. A gente já
discutiu muito isso aí, né? Enfim, bora para os números. Estamos falando muito, já tem mais de meia hora de vídeo. Aqui tem aquisições. Então, nos últimos anos, eles foram muito ativos em aquisições menores, né, mais pontuais, tirando, obviamente, do Pardini, tá? Então, foi botando marcas novas para dentro, novos serviços, continuando a expandir, bem legal. Enfim, tem uma bonificação, capitalizar parte das reservas, blá, blá, blá. Demonstração de resultado. Finalmente chegamos aqui, a gente já viu os principais destaques, tá? Então aqui tem o contábil e aqui o proforma, a gente já explicou. A evolução você vai ver sempre no proforma e o número para pensar na empresa sempre no contábil, tá? E mais, temos aqui os detalhes, evolução de receita, beleza, a gente já falou. Tirando Covid, tem mais aquisições, atendimento móvel, tudo indo bem. Os exames de Covid parece que já estão, né, num patamar que vai ser o normal aí daqui em diante, né? Não vai acabar, mas já não representa, né, praticamente nada em relação à receita. Cara, já chegou a ser mais de 10%, velho, bizarro, da receita da empresa. Enfim, aqui a performance por marca, você vê que Fleury é a principal marca da empresa, tem um ticket mais alto, tudo que eu já falei. Né? Era metade, né? Agora é um pouquinho menos da metade. Agora tem mais água nesse feijão aí. Mas a performance em geral favorável de todos os segmentos, inclusive o Rio de Janeiro, que é meio esquisitão, que eu comentei, mas em geral indo bem. Tá? Aqui dá para ver até que a marca Fleury nem foi tão forte, né? Mas ok, sem problema. Está crescendo, está evoluindo, está indo bem. Tá? Ok, tudo certo. Aqui no Proforma entra Minas Gerais, porque aí compara com a base do Pardini do ano passado, que está performando bem também, tá? Então, tudo bonitinho. Aqui tem um crescimento, né? Por isso que tá tão forte assim. Aqui você vê no Proforma, tá tudo mais ou menos equilibrado. Aqui sim, o Fleury tá indo melhor. Sabia que o Fleury tinha indo bem, velho? Não é possível, velho. Tô ficando louco. Não. Então a marca Fleury, em especial, foi bem, né? No Proforma, aqui, tudo bonitinho. Crescendo na faixa de uns 10% todo mundo. Bem legal. Então aqui dá para ver bem, né? Fleury perde um pouco de espaço porque entra forte em Minas Gerais. E o Pardini, né? Os caras podiam ter botado o Pardini aqui, né? Mas não. Esquece Pardini, não existe mais. Tá, blá 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 blá, ganhando market share. Então lembra, market share, métrica de varejo. Aqui você vai analisar igual uma empresa de varejo. Market share relevante. Crescendo market share. Eles tinham same store sale também no release. Nesse aqui eu não vi. Enfim, tem muito ajuste, né, e tal. Mas, ó, crescendo volumes de receita, número de atendimentos, número de exame por atendimento, né? Não tem muito por que crescer, né? Mas às vezes você vê umas tendências, aumentar, diminuir. Então, os exames, receita bruta por exame caindo, pode ser várias coisas, pode ser impacto mix, enfim, aqui, ó, alteração no mix de marcas, pode ser mix de exame, mix de marcas, pode ser vindo do crescimento com o Pardini, tem a questão dos exames de Covid, né? Então muita coisa impactando aqui. Normal, isso aqui não é um problema, tá? Na base pro forma, como é que é? O número de atendimentos meio flat, exame por atendimento aumentou. Então quer dizer que a base Pardini provavelmente tinha um número de exames por atendimento menor. Tá? O número de exames crescendo, aqui a receita bruta por exame caiu um pouco menos até. Enfim, aqui B2B, hospitais e lab to lab, aqui é bizarro, né, a diferença, né? Porque, enfim, entrou todo um segmento de negócio novo, né? Então, é claro que aumentou 98%. Entrou uma galera aqui, sim, você tem que ver. Mais ou menos flat, né? Do segundo tri para cá. Alguma coisa em especial? Redução de exames de Covid, né? Phase out de alguns clientes, beleza, tranquilo. Parte de genômica crescendo. É engraçado, mas as pessoas às vezes focam nas coisas que não são tão relevantes, né? Já vi muita gente falando de Fleury e tal, né? Faz exame genômico. É legal, tá? Mas não é, assim, nem perto da receita da empresa. Dá o quê? Isso aqui, 2%, 3%? É pouco, tá, pessoal? Não é por causa disso que o Fleury é uma empresa boa, tá? Tem que ter uma noção do tamanho do que a gente está falando, né? Entrou alguma coisinha aí com o Pardini, bem legal. Mas tá longe de representar a receita do Grupo Fleury, tá? Novos Elos, esse já é um pouquinho mais, né? Quase 200 milhões. Aqui já dá 200 milhões, quase. Né? Para 2 bi de receita mais ou menos projetado, já é 10%. Aqui já é relevante. Tá?
Ah, mas aqui não é tão irrelevante. Mas tudo bem, né? Mas tem que ter essa noção. Mais novos elos crescendo, plataforma de saúde ainda é bem incipiente, né? Bem menos até que o da Genômica, lá, 13 milhões de receita. Então, o negócio está começando, tá? Tomara que dê muito certo. Em termos de lucro bruto, a gente viu um pouquinho de ganho de margem bruta, né? Mas é tanta coisa acontecendo que não dá nem muito para analisar isso, né? Então, ó, cresceu mais alguns serviços, tem margem maior, nos exames também. Então, enfim, na verdade, isso aqui foi negativo esse impacto, né? E aqui foi positivo. Então, beleza. Isso aí é melhor esperar sentar a empresa do que tirar a conclusão precipitada, né? Nem faz muito sentido agora. Despesa operacional aqui tem que destacar que o resultado é muito bom, tá? Vamos olhar aqui no Proforma, né? Como a empresa tá. Cadê? Quero ver as margens. Nossa, é muita informação, fica até difícil de ver. Mas a empresa fez uma gestão de despesas muito boa, tá? Porque o que cresceu de despesa, né? É que eles fazem essa comparação com o número negativo, né? Fica meio bizarro. Então, o lucro operacional, ele cresceu, ele podia ter caído aqui, tá? Então, teve uma pressãozinha, porque o lucro bruto aumentou mais do que o operacional, mas numa aquisição grande dessa aí, normalmente o impacto é cada vez maior, tá? Aí eles fazem um ajuste, aí dá um número mais bonito. Ok? Então, aqui, ó, que a gente vê, né, um crescimento de 15% no lucro operacional, tirando os ajustes da combinação. Tá? Ou, desculpa, 10%. Né? Então, eu achei que foi bom, tá? Normalmente, o impacto, a pressão nos custos é maior. Com o tempo, vai tendo sinergia e tudo mais, né? Eles vão arrumando a casa. Então, o EBITDA, a gente vê que, vamos direto aqui, pro forma com ajustes bonitinho, um crescimento de 14%, em linha com o lucro operacional, com o lucro bruto, tá tudo tranquilo, né? Por que que recupera um pouco do EBITDA daqui para esse lucro operacional daqui que cresceu só 10? Por causa da depreciação e amortização, né? Principalmente a amortização de intangível, agora com a aquisição que é maior, tá? Resultado financeiro, de novo, pessoal, não tem nenhum problema com a dívida do Fleury, tá tranquilo, tá super de boa. Bom, resultado financeiro, cadê aqui, né? Não é um grande fator, porque a dívida tá tranquila. Óbvio, com esse custo de taxa de juros, né? Qualquer coisinha pesa, mas tá bem de boa. Endividamento que é o que a gente comentou, proforma 1,3x, tá? Mas isso tá bem sob controle. E lá no Fundamentei vai começar a aparecer esse novo número à medida que a nova empresa, né, o novo EBITDA for superando o EBITDA da empresa antiga, tá? Então, estável, então o limite é 3, tá bem tranquilo, tá? Um cronograma alongado, dívida maior parte em debêntures, SUSA. Eles estão colocando na dívida os contas a pagar de aquisições, beleza? Que não é obrigado a botar, né? Teoricamente isso aqui nem é dívida, mas a empresa está colocando, transparente, bonitinho. E tá aí, lucro líquido até cresceu. Lembrando que o lucro líquido, tá? Não vai ser o principal métrica para acompanhar a empresa pelos motivos que a gente, né, já destacou. Então, tá? Melhor ver a geração de caixa e tudo mais. Os investimentos devem seguir crescendo, né, porque a empresa aumentou de tamanho, mas provavelmente não vão crescer no mesmo ritmo, né? Você vê que nem tem proforma aqui, tá? Então, isso é um outro impacto que é meio subestimado também. A empresa nova, às vezes, vai continuar crescendo mais ou menos com o CAPEX da empresa antiga, né? Não vai precisar ter um incremento de CAPEX para ela continuar crescendo. Logo, essa relação, mas a geração de caixa vai dar um salto. Então, é bem provável que isso aconteça, né? O fluxo de caixa livre aumentar a proporção, porque o CAPEX não deve crescer no mesmo ritmo, né? 2 vezes maior? Imagino que não. Pode até ser, né? Mas imagino que não. Então, isso aqui vamos observar, né, no futuro. E mais, então, o fluxo de caixa, eu sempre falo, né? Trimestral não quer dizer muita coisa, ficou uma coisa presa em capital de giro e tudo mais. Mas no anual, a gente com certeza vai observar uma geração de caixa bem mais forte daqui em diante, tá? E é isso, cara. Fleury continua tranquilinho, como sempre foi. Por mais que a galera surta. Na verdade, eu sei, eu ia falar que assim, não sei de onde o povo tira, mas eu sei de onde o povo tira. Se a gente voltar aqui para a cotação e pegar os últimos, sei lá, 5 anos,
né? O cara vai ver um resultado negativo, né? Se pegar bem daqui, ó, da pandemia para cá, o cara vai ver a empresa caindo a cotação. E aí, velho, não adianta o quanto a gente, vou até botar na câmera grande aqui e falar, quantas vezes a gente fale que você investir por longo prazo, você está se tornando sócio do negócio, tem que acompanhar o negócio, esquecer a cotação, porque cotação no curto prazo pode acontecer qualquer coisa, né? Porque, enfim, o fato da empresa estar caindo ou subindo em 1, 2 anos não quer dizer nada, que a rentabilidade também não olha a rentabilidade, o que a galera faz? Não, esquece tudo que a gente fala, olha aqui, a Fleury está indo mal, e aí começa a criar um monte de teoria, que a dívida e sei lá o que. Então, pessoal, eu não sei como explicar isso melhor, tá? De uma forma melhor. Vocês têm que entender, cara. Esquece cotação, esquece performance. Claro, no longo prazo, aí 10 anos ou mais, aí sim, os fundamentos vão acompanhar. Mas 1, 2, quanto tá? Foi uns 3 anos que ela tá nessa performance aqui. Vamos colocar daqui, ó. E foi pandemia. 3 anos agora, certinho. Né? Ela estaria caindo 40%, velho. Beleza. Deixa cair, velho. Você tá vendo que o negócio tá evoluindo, tá crescendo, os números estão bons, né? Agora, com a aquisição do Pardini barra fusão, os números vão ficar melhor ainda. Ótimo. Ah, é a cotação, dane-se a cotação. Ah, a rentabilidade tá ruim, dane-se. Se vocês não conseguirem dissociar isso aí, vocês não vão ser bons investidores. Porque vocês acham que não influencia, mas influencia sim. Mas senão não teria tanta gente reclamando do Pardini, do Fleury, com tudo que ele está entregando de resultado, né? Então, o resultado do segundo trimestre de 2023, vamos lá pela... Cara, eu já tinha olhado isso aqui em live, eu acho, né? Mas como não tinha feito o vídeo, agora tá o vídeo bonitinho. Pela primeira vez, temos uma visão dos resultados do Fleury com a incorporação do Pardini. Estou colocando no masculino aqui, tá? Mas chamem como vocês quiserem, empresa. Não sei nem se eu estou correto, né? A nova empresa terá cerca de 2 bilhões de receita. E quase, eu vou botar quase porque projetando, né, dá um pouquinho menos. 500 milhões, né? EBITDA por trimestre, né? Só para vocês terem uma noção. A gente já dá uma olhada no valor dela lá. Em geral, não houve mudança. E agora os comentários estão focados na aquisição, né? Óbvio, né? Então não teve mudança significativa nas margens, né? Continuaram mais ou menos a mesma, até uma melhoradinha, mas sem uma grande coisa. Vai ter sinergia, mas enfim, a hora que vier veio. Significativa nas margens. Que mais, né? Então, rentabilidade, né? A empresa vai continuar, ou deve, né? Continuar com o mesmo nível de rentabilidade. Que mais, né? Vou usar outro termo aqui. A estrutura de capital, leia-se endividamento, também continua tranquila. Dentro do target é bom, sem estrangeirismos. Dentro da meta da empresa, tá, pessoal? A dívida tá tranquila, Fleury escolheu tá rodando com essa dívida, tá? Com o tempo, a geração de caixa da nova empresa deverá se consolidar, né? A gente vai ver uma empresa gerando aí perto de 2 bi de caixa operacional, por aí, né? Paulada. Deixa eu só colocar aqui com os novos negócios, né? Principal aquisição vai confundir adição, né? Então, é a linha robusta de B2B do Pardini, que entrega mais força em uma nova
vertical. Na verdade, não é uma nova vertical, né? Porque ela já tinha serviço B2B, mas não era nesse modelo do Pardini, né? Então fortaleceu muito. Acho que tá de bom tamanho, tá? Ou o Fleury, não sei como falar, vou colocar o. O Fleury. O Fleury é esquisito, né? Eu não tenho coerência nenhuma, pode me criticar. A Fleury segue entregando resultados muito bons, agora com toda a estrutura do Pardini ajudando a somar financeiramente, tá? Que mais que dá pra gente colocar, né? Para o futuro. Para o futuro, continuar acompanhando o ritmo de crescimento da empresa e qual será a estratégia de expansão. Isso aqui é importante, tá? Porque depois de uma aquisição grande dessas, às vezes a empresa muda de estratégia, né? Lembra que eu falei, a estratégia do Fleury até o momento era crescimento, seja orgânico, seja aquisições pontuais, né? Agora ela fez uma mega aquisição. Ela podia sentar em cima, não, agora a gente vai ser uma empresa mais madura e tal, distribuir caixa e tal. Seria uma opcionalidade. Não imagino que seja o que aconteça, tá? Porque eles estão falando muito desses novos elos, novas verticais, parte de integração de saúde, vocês viram lá, atenção primária. Então, me parece que eles vão continuar querendo crescer, tá? No ritmo que estava antes, mais rápido, mais devagar, veremos. Tudo pode acontecer, ela pode querer crescer mais rápido, porque agora tem mais geração de caixa, contrariando aquilo que eu falei, né? Botar um CAPEX maior, porque o FCO agora vai ser maior. Pode continuar crescendo no mesmo ritmo, pode começar a crescer menos, não, a gente já está grande, vamos agora ser mais pontual. Pode ser mais crescimento estratégico, novos verticais, pode ser mais do mesmo em diagnóstico. Então, é legal agora de ver, meio que resetou a análise da Fleury. Não mudou muito em termos de rentabilidade, do negócio tá lá, agora mais B2B, mas nada significativo. Mas, do ponto de vista corporativo, como é que vai ser a estratégia, como é que vai ser o crescimento, meio que novos ares, né? Então é interessante. Aqui eu tinha soltado, né? É uma folha em branco para a nova empresa percorrer através de agora. E ela chega com rentabilidade, com uma geração de caixa bem forte. Né? O EBITDA vai chegar perto de 2 bi, aqui deve chegar também, tá? Com estrutura de capital tranquila, preparada para fazer o que ela quiser e com valor da hora, né? Porque 8 bilhões de reais market cap dela, dívida uns 3, né? Aí põe aí uns 10, 12 bi de EV, e a empresa está gerando 2, né? Então, um número bem legalzinho. Então, pessoal, é isso. Fleury, bela empresa, belo negócio, entregou muito crescimento. A cotação está caindo. Pois é, pessoal. Você não pode trocar tudo que a gente falou das vantagens competitivas da marca, né, da integração agora, ganho de escala, potencial de crescimento ainda maior, tal. A cotação caiu. E a galera, infelizmente, eles prestam atenção no quê? A cotação caiu. Então, enfim, é triste. Esse nosso trabalho de educação aqui financeira no investimento de ações tem muito chão pela frente. Bom que eu sei que enquanto eu quiser fazer isso, vai ter demanda. Mas chega uma hora que cansa, velho. Esse tipo de coisa, por exemplo, cansa muito. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de domingo. Espero que daqui em diante esteja recuperado 100% para as lives aí. Live amanhã, live terça-feira. Já tô, né? Já tá tudo bem. Então desculpa aí os vídeos que eu fiz meio baleado. Mas a partir de amanhã voltamos ao normal aí. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!